Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nas aulas anteriores nós falamos sobre a urbanização do Brasil. Vimos que foi um processo acelerado e que acompanhou o processo de industrialização. Vimos que a industrialização ela foi inclusive consequência do processo de industrialização no Brasil, que ocorreu com maior intensidade a partir de 1950. Mas essa urbanização acelerada, essa urbanização desordenada, ela vai vir com alguns problemas sociais, inclusive, e alguns problemas ambientais. Esses problemas urbanos, gente, em sua grande maioria, eles são decorrentes, né, da falta de planejamento urbano, da concentração de renda, da falta de investimento em políticas públicas, dentre outros. Quando eu falo a falta de planejamento urbano, é aquele planejamento urbano que atenda toda a população, que se estenda a toda a cidade, a toda a população, e que não se estenda apenas a uma pequena parcela da população, que é aquela parcela que possui um poder aquisitivo maior e que comanda, né, esses meios. Então, quando eu falo em planejamento urbano, quando eu falo em situação urbana da cidade, da metrópole, a gente tem que pensar que o poder público ele precisa pensar em qualificar aquelas regiões que não são qualificadas, que não possuem uma infraestrutura adequada, que não possuem meios de transporte adequados, que não possuem moradias adequadas e que não possuem saneamento básico. Geralmente, quando a gente vê obras de revitalização, obras de melhoria, geralmente essas obras acontecem naqueles locais que já são bem melhores que os outros, que já possuem uma estrutura urbana bem melhor. Então, quando eu falo qualificar outros locais, são esses carentes de infraestrutura. Nessa primeira parte aqui, nós vamos falar sobre os problemas urbanos mais voltados para o lado social. Vamos iniciar com as moradias precárias, falta de acesso a moradias. Nós vimos que o processo de industrialização vai fazer com que haja um grande fluxo migratório para as grandes metrópoles, para estas cidades que estão se desenvolvendo industrialmente e que apresentam melhor desempenho econômico. Quando essas pessoas chegam a essas cidades não têm infraestrutura para receber todo mundo, não têm emprego para todo mundo. Então, uma grande parte da população que não consegue um emprego com uma renda alta, o que acontece? Essa população ela vai ficar na periferia. Essa população vai para aqueles locais onde a moradia é mais barata, onde o custo de vida é mais baixo. E assim vão se formar as periferias, assim se formam as favelas. Essa população, gente, que não vai ter condições de financiar a casa própria, de comprar o seu apartamento, vai construir as suas próprias casas. É o que nós chamamos de autoconstrução. Vai construir, vai comprar o cimento, vai comprar a areia, vai contar com a ajuda do vizinho, com a ajuda do parente, do irmão, para construir a sua própria casa. E em muitos casos, essa construção ela não chega a ser finalizada. Ali não é, às vezes, que a pessoa não quer, por conta das condições que não permite que a pessoa finalize essa construção. E aí nós temos essas moradias precárias. Então, falta essa política de habitação para dar condições a essas pessoas de ter uma moradia digna, de ter um local digno para morar, né? Um local que não seja um local insalubre. Esse processo, gente, de revitalização urbana, de melhoria urbana, ele acaba levando a um outro processo que chama-se gentrificação. O que é o processo de gentrificação, gente? A gentrificação é quando o espaço geográfico urbano ele vai se modificar. Ele vai se modificar em função da valorização acentuada e do enobrecimento de uma área que antes era considerada periférica.
Então, é nesse contexto que a gentrificação ela ocorre. As áreas que antes eram desvalorizadas, elas passam a ter um custo muito alto. Ao passo que a população residente nesse local, ela gradativamente vai sendo expulsa e vai sendo expulsa para as áreas mais periféricas ainda. Com isso, a paisagem também ela vai mudar. Se há uma mudança no espaço geográfico urbano, a paisagem ela vai mudar. Como assim essa paisagem vai se modificar? Ela vai se transformar. Nessa região antes desvalorizada, vão ser construídos condomínios de luxo, prédios de luxo, casas de luxo. E essas construções vão atender aquela população de médio e alto padrão, de médio e alto poder aquisitivo. E isso vai acabar tendo como consequência também um outro problema, que é a segregação espacial, ou segregação urbana, ou segregação socioespacial. Segregação, gente, quer dizer afastar. Espacial, no espaço geográfico. Então, essas pessoas elas vão acabar se afastando da região central, da principal centro econômico, da principal região central, onde tem os maiores fluxos, onde tem os maiores fluxos de pessoas, de mercadorias, de lojas, de bancos. No Brasil, alguns exemplos desse tipo de segregação urbana, gente, são a formação de favelas, as habitações irregulares, cortiços e áreas de invasão. Essas áreas de invasão, muitas vezes as pessoas elas chegam em determinado local, esse local ele está desocupado, então essas pessoas se estabelecem neste local e a partir daí realizam a construção de suas moradias. Moradias em área de risco também é um problema decorrente, né, da concentração de renda, da especulação imobiliária também, é um problema decorrente do processo de gentrificação também. Essas moradias em áreas de risco são aqueles locais que não devem ser realizadas construções, só que aquela população de renda mais baixa, de menor poder aquisitivo, encontram esses locais vagos e acabam construindo neles. E em períodos de chuva, gente, é mais comum acontecer deslizamentos, é mais comum acontecer desabamentos. E acaba atingindo essas famílias que já têm uma condição de vida mais precária. Esses deslizamentos que eu falo para vocês, gente, é fenômeno natural, tá? Isso é natural. Quando chove, a terra fica pesada, né? A água infiltra para o solo ele fica encharcado, ele fica pesado e ele vai deslizar, principalmente se o relevo for mais íngreme. Mas quando há construções, quando há retirada de vegetação desses locais, esse processo ele se torna mais intenso. Então, existe aí uma ação antrópica, uma ação do homem, contribuindo, favorecendo que esses deslizamentos ocorram em maior constância, né, com maior intensidade também, e prejudicando a vida das pessoas. Até impactando também, né, gente, de maneira muito forte a vida dessas pessoas, que às vezes é tudo que elas têm, gente, é essa casa, e tudo que elas têm está dentro dessa casa. Aí acontece um deslizamento, acontece um desabamento, e elas perdem tudo que possuem. Congestionamento no trânsito. Quem nunca pegou um trânsito engarrafado? Esse congestionamento, primeiro a gente tem que pensar no planejamento urbano, em medidas públicas para desafogar o trânsito. Depois nós temos que pensar por que existem tantos veículos circulando pelas cidades. Temos que lembrar, gente, que no Brasil aconteceu uma industrialização tardia e acelerada. Tardia porque o Brasil industrializou após vários países já terem se industrializado. A exemplo de países europeus, a exemplo dos Estados Unidos, do Japão. E teve também uma urbanização acelerada.
Quando essa industrialização ela ocorre de forma acelerada, lembra que eu falei para vocês que vai atrair muitas pessoas para trabalhar nas grandes metrópoles, nas grandes cidades? O custo de vida próximo à região central, ao centro principal, ele é mais alto. O que as pessoas vão fazer? Vão procurar moradias mais baratas, vão procurar locais onde o custo de vida é mais barato. Então elas vão precisar se deslocar. E às vezes esse trajeto ele é de longo, ele é distante, né? Então as pessoas elas precisam enfrentar o trânsito, ou seja, por meio de transporte coletivo, ou seja, por meio de transporte particular. Um movimento que está acontecendo atualmente também são aquelas pessoas que estão deixando de morar próximo a esses centros urbanos, né? Esses locais mais movimentados, e estão se deslocando para locais mais tranquilos, com menos trânsito. Mas essas pessoas trabalham nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. Então, elas precisam se deslocar diariamente. Então, vai contribuir também para o congestionamento no trânsito. O que é necessário fazer, gente? É necessário que o transporte coletivo ele seja eficiente. É necessário que o transporte coletivo ele atenda a demanda de toda a população, atenda a toda a sociedade. Porque se você tem um transporte coletivo, as pessoas elas não vão um transporte coletivo eficiente e de qualidade, as pessoas não vão optar por pegar o seu veículo particular e trabalhar. As pessoas elas vão fazer a opção de usar o transporte coletivo. Além do desgaste, gente, que o congestionamento ele traz para as pessoas que estão se deslocando, né? É uma questão de saúde também, conforme já foi declarado para a ONU, que a viabilidade do trânsito, a melhora no trânsito, impacta diretamente a saúde das pessoas. Nós temos que lembrar também outra situação, a questão ambiental, da emissão de poluentes, né? Poluentes que são os gases do efeito estufa, que intensificam o aquecimento global. Esses poluentes emitidos por estes veículos, por esses caminhões e pelos ônibus. Lixões a céu aberto. Esses lixões a céu aberto também são um problema para as cidades, para a população. Esses lixões, gente, quando eles não são em aterros sanitários, que é o local adequado, que é o local ideal para tratamento e para receber todo esse lixo, eles comprometem a sociedade como um todo. Eles comprometem, inclusive, o meio ambiente. Esses lixões eles vão gerar metano. O metano é um gás do efeito estufa, é um gás que intensifica o aquecimento global, e eles podem gerar também o chorume. O chorume, gente, é um líquido preto, é um líquido mais escuro, e esse líquido ele infiltra pelo solo. Quando ele infiltra pelo solo, ele polui o solo, ele polui recursos hídricos e acaba atingindo recursos hídricos maiores. Quando a gente fala em lixões, a gente tem que pensar também que não é só a questão ambiental que a gente tem que pensar, é uma questão social e econômica também. Porque muitas pessoas que não possuem uma renda fixa, que não possuem um emprego com carteira assinada, elas acabam retirando desses lixões o seu sustento. E são locais insalubres, são locais que oferecem risco para essas pessoas. Então, essas pessoas elas estão se sujeitando à contaminação e a doenças. Esses lixões também, quando não são aterros sanitários, são lixões a céu aberto, eles acabam se tornando também vetores de doenças. No Brasil, gente, foi regulamentada uma lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos definiu o fim dos lixões a céu aberto nos municípios brasileiros até 2014. Porém, muitos municípios não conseguiram cumprir essa determinação. Então, o prazo ele foi estendido até 2021. Estes lixões eles devem ser substituídos pelo aterro sanitário. O que é o aterro sanitário? Aterro sanitário, gente, é uma obra de engenharia, é uma obra que precisa ser pensada e precisa ser construída. Esse aterro sanitário,
é feito todo um estudo de viabilidade para a instalação desse aterro sanitário, porque o solo ele precisa ser impermeabilizado. Para quê? Para que o chorume não infiltre pelo solo. Esse aterro sanitário ele precisa ser construído também de forma que esses lixos, né, eles possam ir sendo cobertos por camadas também, para evitar a proliferação de insetos, de bichos, e até mesmo para evitar a proliferação do mau odor do lixo, né? Falta de saneamento básico. A falta de saneamento básico é um problema muito sério. Sanear, gente, quer dizer, é uma palavra, né, que vem do latim e significa tornar saudável, higienizar e limpar. O que é o saneamento básico? O saneamento básico ele é um conjunto de serviços compreendidos como a distribuição de água potável, a coleta e o tratamento do esgoto, a drenagem urbana, a coleta de resíduos sólidos. Esses serviços de saneamento básico, eles vão impactar diretamente na saúde, na qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. Para vocês terem ideia, no Brasil, gente, são mais de 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável. Outro fator também, as moradias irregulares em locais irregulares, elas inviabilizam obras de saneamento. Então, essas casas, dependendo da maneira como elas são construídas, dependendo de onde elas são construídas, elas não permitem que a água encanada chegue até as residências. Elas inviabilizam essas obras, né, de saneamento essas obras hidráulicas, né, para levar água potável até as residências. No Brasil, a coleta e o tratamento de esgoto ele não alcança metade da população. E isso acaba gerando um grande problema ambiental. Por quê? Porque se não existe a coleta de esgoto e não existe o tratamento deste esgoto, onde este esgoto ele é lançado? Esse esgoto ele é lançado a céu aberto, esse esgoto ele é lançado em fossas, esse esgoto ele é lançado direto em recursos hídricos, o que acaba contaminando outros recursos hídricos. Então, acaba acontecendo um efeito dominó. Então, gente, o saneamento básico é um direito de toda a população e ele também deve ser oferecido com qualidade. Essa falta de saneamento básico, ela é mais característica na região nordeste do Brasil e acontece muito nas grandes metrópoles brasileiras. E tudo isso, gente, falta de saneamento básico, falta de infraestrutura, está ligado ao planejamento urbano. Enchentes e alagamentos. Por que ocorrem enchentes e alagamentos? As enchentes, gente, elas são um fenômeno natural também. Então, quando chove, se tem um volume muito grande de água, ela vai escoar superficialmente, vai gerar uma enchente. Mas nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, esse processo ele é intensificado. Por quê? O planejamento urbano de uma cidade, ele precisa conter o serviço de drenagem urbana. Esse serviço de drenagem urbana, ele é responsável por lidar com a água das chuvas. Nas grandes cidades, nós vemos a canalização de rios e a impermeabilização do solo com asfalto. Quando chove, gente, a água ela infiltra? Não, a água não infiltra, porque o solo ele está impermeabilizado. Por onde que essa água ela vai ser drenada? Pelos bueiros, pelas bocas de lobo. E se esses bueiros, essas bocas de lobo não derem conta de drenar toda essa água, o que vai acontecer? Enchentes e, consequentemente, alagamentos. Então, o problema do lixo urbano também acaba afetando, né, as enchentes, porque se o lixo ele é colocado, ele é jogado em locais inadequados, eles acabam indo para os bueiros.
e acaba impedindo a drenagem dessa água. Problemas urbanos, agora nós vamos falar daqueles problemas mais ambientais. Nós já vimos o que é uma ilha de calor, né? Como esse gráfico ele apresenta para a gente, na região central de uma cidade, a temperatura ela é mais elevada. Por quê? O concreto, o asfalto, eles absorvem mais calor e demoram mais para liberar este calor também. Já nas regiões de zona rural, onde a região ela é mais arborizada, tem menos construções, os solos são menos asfaltados, a temperatura ela não fica tão elevada. Observem aqui que nas zonas residenciais ainda há um aumento na temperatura em função das construções. Então, isso que é uma ilha de calor. A temperatura local elevada se comparada às regiões próximas. Então, há um aumento da temperatura. Inversão térmica. A inversão térmica, gente, também é um fenômeno natural, mas que pode ser agravado pelos poluentes que são emitidos na atmosfera. O que acontece? Quando, no fluxo normal, o ar mais quente, ele é menos denso, é como se ele estivesse separado. Então, ele fica menos denso e ele tende a subir para as camadas mais altas da atmosfera. O ar frio, ele é mais denso, ele fica mais juntinho. Então, ele desce, ele se torna mais pesado e desce para a camada mais baixa. Próximo ali da camada mais baixa da atmosfera, na superfície, gente, a temperatura ela é mais alta, porque há uma concentração maior de gases, retendo calor. Então, esse ar frio ele vai se aquecer, vai ficar quente e vai subir. Subindo nas camadas mais altas da atmosfera, ele vai resfriar, vai descer, completando o ciclo. Na inversão térmica, é muito comum acontecer esse fenômeno de madrugada, quando não tem a absorção do calor do Sol. Qual que é o problema? Por que ele pode ser agravado? Principalmente no período de inverno, tá? Que é quando o hemisfério sul recebe menos calor solar. O ar frio ele é mais denso. A camada mais baixa ela não tem calor suficiente para aquecer esse ar frio e para que ele suba para as camadas mais altas da atmosfera. Se o ar frio não sobe, gente, junto aqui nessa camada vão ficar pairando também os poluentes. Quando há essa troca ar frio, ar quente, os poluentes eles vão se dissipando também. Quando não existe essa troca ou ela é muito lenta, os poluentes eles ficam parados e isso causa problemas à saúde das pessoas. Gripe, resfriado, rinite, alergia. Então, essa é a inversão térmica. Poluição atmosférica, né, são a emissão de gases poluentes de veículos, de indústrias, queimadas também, né, que intensificam o aquecimento global, que intensificam o efeito estufa. O efeito estufa ele é um fenômeno natural, mas ele pode ser intensificado. O efeito estufa ele mantém em equilíbrio a temperatura do planeta. Como nós estamos vendo aqui, gente, parte da radiação solar é absorvida pela atmosfera e parte dessa radiação ela é refletida. Quem faz essa absorção deste calor e mantém a temperatura na Terra são os gases do efeito estufa. Quando esses gases aumentam a sua quantidade, eles retêm mais calor. Eles formam uma camada, eles retêm mais calor e impedem a saída desse calor. Aí vai haver o quê? O aumento da temperatura do planeta. Consequentemente, o aquecimento global, que pode gerar outras consequências, derretimento de geleiras, alagamento de cidades litorâneas, né? Extinção de algumas espécies, mudança no regime de chuva de algumas localidades, dentre outros. Bom, finalizamos então, tá bem?
Tem algumas atividades para vocês fazerem. A aula ela ficou um pouquinho extensa, mas é porque é muita informação. Copiem as perguntas no caderno. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.